que não conhece as bases de doutrina da fé, que não consegue falar coisas simples sobre o contexto bíblico, sobre a obra de Jesus, assuntos relacionados ao pecado, a arrependimento, a obra salvadora de Jesus Cristo, a soteriologia de Cristo. Então, nós precisamos conhecer, você precisa conhecer para que você se torne um apologeta, um defensor da fé, que você defenda a fé em Jesus Cristo. Essa é a proposta. Aprender para defender. Defender e ensinar a doutrina verdadeira de Cristo. A formação teológica do líder ministerial. Nós, líderes do reino de Deus, precisamos ter compromisso com a Bíblia. O foco do evangelho é a disseminação do ensino bíblico. É o ensino bíblico que vai fazer com que a gente tenha uma cultura cristã, uma cultura bíblica. E é essa cultura bíblica que vai nos ajudar a manter a fé, a mantermos a nossa crença, a conseguir, nos mantermos como cristãos até o nosso último dia. Então, a liderança precisa ter compromisso com aquilo que faz e com aquilo que fala. Então, a preparação teológica dos líderes, de todo aquele que tem a responsabilidade de conduzir, de dirigir, de direcionar, de pregar, de ensinar. Eu não estou falando só do cara que vai estar dentro da escola bíblica, que vai estar no culto de doutrina, mas todas as pessoas que tiverem o papel de liderança nos ministérios. Precisamos ter o compromisso com a formação teológica dessas pessoas. Há uma campanha anti-intelectual na igreja evangélica brasileira. Que a letra mata. Que os teólogos são formados. Lógico que tem muita gente babaca, que fala um monte de asneira, que vai para um auditório para ficar falando bonito, para ficar se amostrando, para ficar dizendo que ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas essas pessoas não definem a igreja brasileira. São casos isolados. A gente tem que parar com esse negócio de que porque um faz de uma forma, a gente quer condenar tudo e todos. Me recordo de uma certa feita, estava numa reunião entre empreendedores e tinha uma empresária que nessa reunião ela fez uma pergunta escatológica. E o pastor dela estava ali naquele momento, mas ela direcionou uma pergunta a mim. Na hora que ela direcionou uma pergunta, eu chego, eita, glória a Deus, agora eu vou fazer valer o tanto de escatologia que eu estudei, vou aproveitar ali aquele público e vou levar. Algumas pessoas que estavam ali não eram cristãs, mas pessoas cultas, pessoas de expressão social. E aí na hora que eu comecei a explicar dentro da escatologia, o pastor dela chegou e levantou a mão assim. Ei, não precisa de tudo isso, não precisa dessa teologia toda. Fulana, você só precisa saber de uma coisa, Jesus vai voltar. Você acredita que você vai para o céu? Ela falou, acredito. Pronto, só precisa disso. Aí ficou aquele climão assim. Todo mundo olhando para minha cara, para a cara dele. Acho que as pessoas esperavam uma reação minha. E eu não senti de Deus de rebater. Ninguém falou mais nada. Eu me mantive em silêncio e deixei que a palavra dele prevalecesse. Até porque aquela pessoa era responsável pelo ambiente e ele como pastor dela, então ele se posicionou como uma autoridade que não quer que a sua ovelha entenda da profundidade bíblica e eu respeitei esse momento. Então é vergonhoso a gente ver pastores com esse posicionamento, pessoas com essa visão anti-intelectual. Eu acredito que ele não conhece e por isso ele se incomodou de uma pessoa que está sendo cuidada por ele, onde ele deveria ter a obrigação de explicar, e ela identificou em mim ali uma figura que poderia ajudá-la. Eu acho que isso gerou algo negativo no coração dele, por isso ele se posicionou dessa forma. Mas nós não podemos aprovar situações como essa, posturas como essa. O líder, ele tem que estar bem preparado. Um plano educacional bíblico e sua sistemática de aplicação na igreja. Eu converso com muitos pastores e indago eles sobre
Como que eles tratam a questão do ensino bíblico? Alguns locais têm escola bíblica, outros não. Uns locais têm culto de doutrina, outros não. E eu pergunto a eles assim, o que é que você tem pregado? Ah, o Espírito conduz. O que o Espírito mandar? Concordo, nós temos que ser movidos pelo Espírito. Eu busco a inspiração de Deus, eu sou pregador itinerante. Tem momentos que eu vou orar a Deus e Deus ministra ao meu coração, traz à minha mente textos, temas para pregar. E eu cumpro isso com muito compromisso e responsabilidade. Mas eu, como pastor de uma igreja, eu, como responsável pelo ensino bíblico de uma igreja, que é um grande desafio, que muitos locais nem têm uma figura. Às vezes é tudo centralizado em uma pessoa só. A gente não tem ali, na maioria das estruturas das congregações, uma pessoa responsável pelo ensino bíblico, pela escola bíblica. Alguém para pensar a pedagogia de Cristo sobre a vida das pessoas. Então, precisa haver um plano educacional bíblico. Existem assuntos bíblicos que são importantíssimos, que nós precisamos pregar, que nós precisamos bater, que nós precisamos trazer aquilo como alimento para as nossas ovelhas. Às vezes a gente vê que alguns ficam conectados a algumas expressões hebraicas, das festas hebraicas, ou de alguns movimentos seculares, então espera o período para falar da Páscoa, espera o final do ano para poder falar de Jesus. Mas a igreja, ela precisa, a pessoa que pensa o ensino bíblico da igreja, precisa, se ela for pastor, se ela for pastor, ela precisa decidir junto com a sua equipe. Se ela não for, precisa conduzir, chamar a atenção do seu pastor para que faça isso, para que se tenha um plano temático e sistemático sobre o ensino bíblico. A maioria das igrejas tem 3 cultos na semana, dedica um culto mais voltado para o ensino, determina assuntos importantes. A gente tem pessoas que eu conheço aí que passam 2, 3 anos se alimentando de maneira aleatória. Igrejas que não têm uma configuração de ideia bíblica, porque às vezes a pessoa que está à frente não prega. O pastor da igreja não ensina para a igreja. Então ela não sabe no que é que ela crê. Ela é um pouco de cada coisa. Ela é um pouco luterana, é um pouco metodista, é um pouco TJ, é um pouco adventista, é um pouco batista, é um pouco assembleia. Ela assiste um vídeo de manhã do neopentecostal, ela meio-dia ouve um vídeo do reformado, chega de noite, aparece um pregador pentecostal na igreja dela, e a pessoa fica naquela confusão doutrinária. Uma vez eu fui fazer um estudo bíblico com uma pessoa que eu fiquei assustado. Eu falei assim, a senhora de uma igreja evangélica? Essa doutrina que a senhora está pregando aqui é antibíblica. Isso aqui são princípios que a própria religião que trouxe isso aqui há muitos anos atrás nem prega mais. Então, a senhora aprendeu isso de uma pessoa extremamente desatualizada. Que eles mesmos já negam essa doutrina, hoje eles já não falam mais isso daí. Então, não se tem uma visão sistemática, um plano para eu entender assim, eu vou ensinar isso, isso e aquilo. Janeiro eu vou ensinar isso, fevereiro isso. Então, os eventos que tiver, as campanhas que tiverem, os seminários que tiverem, vão estar conectados relacionados a esse tema, porque eu entendo que esse tema é importante. Esse mês a gente vai falar sobre pecado, no outro mês nós vamos falar sobre santidade, no outro mês nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, no outro mês nós vamos falar da história de Israel. Então, pegar os principais assuntos, principalmente relacionados à teologia sistemática, que são as bases da fé e da doutrina. Né? Por exemplo, situações básicas sobre quem é Deus, quem é Jesus, o que é a Trindade. A gente viu ultimamente aí na mídia saindo muito dessa questão aí da Santíssima Trindade, né? do unitarismo, daqueles que negam a Trindade, e muita gente voando sem saber, né? confirmar no que crê, no que acredita. E aí? Minha igreja acredita na Santíssima Trindade? Se sim, como é que eu provo isso daí? Prova isso daí agora. E a aplicação dessa sistemática nos cultos, na escola bíblica. Você tem um ensino voltado às vezes para criança exclusivo, adolescente, jovem exclusivo, os casais de maneira exclusiva. Né? Como é que você passa o ano todo sem você chamar os casais em atenção? A gente vê o quanto de recheios de conflito que os casais vivem. Né? Tem momentos que você tem que chamar só as mulheres e dar uma ajustada nas mulheres, só os homens e dar uma ajustada, só os adolescentes que estão ali naquele fogo, querendo namorar. Né?
Tem que pegar o pessoal que está ali desempregado, que está com a estima baixa, reunir aquele pessoal, a galera que está empreendendo e que está passando desafios. Então, precisamos ter uma visão de um plano bíblico direcionado para as categorias e tipos de pessoa da nossa igreja. Ter materiais que deem suporte, né? Materiais escritos, recursos audiovisuais, porque esse é o grande desafio do ensino bíblico nesse universo tecnológico. Nós vemos de uma tradição de escola bíblica onde, né, algumas igrejas têm uma sala direcionada para o ensino, outras não. Então, a gente tem as pessoas que ficam ali misturadas na nave da igreja, lendo uma revista, né, sem ter nada inovador, sem ter um quadro, sem ter um data show, sem ter um slide, sem ter uma atividade, uma dinâmica, sem um vídeo, sem algo que estimule, sem ter um momento de debate, um quiz, que você hoje tem aplicativos com quiz, você monta aí no Canvas, é muito fácil os quizzes animados, bonitinho, envolver as pessoas, né? A gente vê algumas igrejas que promovem eventos, seminários, cursos bíblicos voltados para a teologia, mas a gente vê em locais que nem as turmas espalhadas pela nave da igreja lendo revistinha não está fazendo. E quando faz, vai 2, 3, 4 irmãos. Então, nós como professores precisamos nos qualificar. Precisamos montar aulas mais atrativas. Melhorar os recursos audiovisuais, entender que as pessoas hoje, por conta desse combo de informações, as pessoas estão no celular aqui, ó, vendo as coisas bonitinhas, áudio estéreo, né? Movimento, musiquinha no fundo, né? Qualidade HD. Aí às vezes a pessoa fica anestesiada aqui e para o desafio de ouvir talvez uma pessoa que, né, que não está tão preparada, né, que não usa um recurso, que chega ali para ler um material. Então, talvez a gente não consiga despertar a atenção daquelas pessoas. E isso vem minando também a iniciativa e a vontade pelo aprendizado bíblico. Então, nós como professores, precisamos nos atualizar, precisamos nos qualificar, precisamos procurar auxílio dos métodos, das técnicas pedagógicas, precisamos montar aulas dinâmicas, atrativas, participativas, para que as pessoas elas resgatem o amor e o prazer pelo ensino bíblico, pelo estudo bíblico. Que esta aula tenha abençoado a sua vida. Eu desejo em meu coração que ela pelo menos tenha lhe incentivado a refletir para que você estude mais a Bíblia. Inscreva-se no nosso canal, continua nos acompanhando. Nós encerramos agora esse ciclo dos 5 ministérios, mas tem muito mais. Essa série é uma série de desenvolvimento ministerial. Então, nós passeamos pelos 5 ministérios, que é a razão que ativa a igreja. Nós vamos falar agora sobre os cargos, a hierarquia. Qual o papel do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, do bispo, do apóstolo. Depois nós vamos falar sobre os departamentos, o departamento de mídia, o infantil, de homens, de mulheres, de intercessão, de louvor e de adoração. Como que trabalhar e tratar com esses departamentos na igreja. A intenção é a gente munir e capacitar as pessoas para que a igreja cumpra o seu papel de exercício ministerial, que funcione com os departamentos de maneira saudável, que tenha a atuação. Não é só ter o diácono, não é só ter o presbítero, mas entender o que é o diácono, o que é que o diácono faz, entender o que é que o presbítero faz, qual a diferença de um diácono para um presbítero, qual a diferença do cara que é responsável pela escola bíblica para o cara que é o dirigente do culto. Cada um entendendo o seu papel, sua função, gerando equilíbrio. A gente vê alguns locais que é uma sobrecarga, o pastor é tudo, ele tem um diácono, mas é o pastor que é mais diácono do que pastor. Então, a intenção é de qualificar, de munir vocês de informação para que vocês tenham um sucesso no exercício ministerial. Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo vídeo. Graça e paz.